Não significa que um guardião como, por exemplo, Rei Ganga, trabalhe melhor no filho de Oxóssi que no filho de Ogum. Significa que é natural que ele vai ter aquela familiaridade. E quando um filho de Oxóssi encontra Rei Ganga na Terra, ele vai se sentir mais atraído por aquela vibração, tendo em vista que o orixá que rege a vibração é a mesma. Se o filho foi educado numa casa de Exu Caveira, mesmo ele sendo filho de capa preta, é natural que quando um caveira se manifesta em outro médio, ele tenha afinidade, tendo em vista que a casa da onde ele tem origem é uma casa de Exu Caveira. E assim, da mesma forma, entre um guia e outro. Na Quimbanda existem os chamados ministros. Os ministros são 6, simbolizando, como já foi dito, os 6 elementos naturais. É natural que esses ministros vibrem em polaridades semelhantes um com o outro. Não significa que os outros não vão vibrar. É natural que Dona Maria Padilha das Almas trabalhe em maior afinidade com o Tranca-Rua das Almas, tendo em vista que ambos são da mesma egrégora de trabalho. Assim como Capa Preta e Meia-Noite, e Gato Preto e 7 Sombras, João Caveira, Tatá Caveira, Rosa Caveira. São falanges e é natural que eles tenham familiaridade. Da mesma forma, se a filha que está ali, o povo dela, como a gente costuma dizer, é um povo de malandro. Todo e qualquer malandro que descer em terra vai ter aquela familiaridade e afinidade com ela. Então, o guia pode ter maior apreço vibracional entre um filho e outro, mas dizer que ele prefere um ao outro, não. Não seria questão de preferência, mas sim de afinidade, igual o senhor disse. Perfeitamente, meu filho. A quem foi dada a missão antes de reencarnar, tem que ter afinidade. Compreendeu, meu filho? Entendi. Sem afinidade não há nem mesmo incorporação. Se eu não criar um elo de afinidade com o meu aparelho, eu não manifesto. E é natural que as pessoas costumam dizer, filho de Marabô é assim. Mas não é porque é filho meu. Eu sou guardião dele graças a essa característica que ele tem. Se o filho de João Caveira tem características que apontam, olha, João Caveira é assim, quer dizer que aquele filho tem aquela essência e acaba atraindo o guardião que seja parecido com ele. Isso pode ser extensível aos orixás também. As características de cada orixá. Orixá, meu filho, é força da natureza. Aquilo que vocês chamam de características são emanações do orixá que vão até vocês. Eu não posso falar que o filho que é filho de Xangô é como ele é porque é filho de Xangô. Sim. E sim o contrário. O polo vibracional do engenheiro cósmico Xangô rege na vida dele porque ele tem características pessoais. Desde quando criou-se o espírito daquele filho, ele já tem essa egrégora. Então não tem outro orixá para tomar conta dele. Porque o filho tem aquele jeito de vibração, de afinidade, de perspicácia, de integridade, de moral. Algumas pessoas falam assim, seu Marabô, o senhor incorporaria num bandido se a essência dele, dentro da maneira dele trabalhar, for uma moral condizente com a minha? Incorporo sim. Para nós não tem diferença nenhuma entre o santo e o maldito. Tem diferença na seriedade do trabalho que vai ser desempenhado. Se a pessoa é uma pessoa torta, como vocês falam aqui na Terra, eu vou manifestar e tentar transformar o meu aparelho em alguma coisa que preste. Vou educar, vou conduzir ele para aquele caminho. Mas não vou abandonar ele. Afinal, antes dele reencarnar, ele já assumiu o compromisso. Senão o bandido não tem guardião. É. O bandido não tem mentor. Todo mundo é filho de orixá menos o bandido. E podemos culpar o bandido por ele ser bandido porque o orixá que rege ele é aquilo? Não. É a essência de vocês, é a essência de vocês. Ainda com relação à incorporação, a Umbanda, quem toca tabaco, incorpora. Ao meu ponto de vista, talvez a
a doutrinação de quem toca tabaco facilita a incorporação, porque cada ponto conta história, diz sobre a entidade. É fato que isso acontece? É mais fácil? Ou, como no candomblé, quem toca no couro não incorpora? Afinal de contas, aqui é Umbanda. Deixa eu explicar duas situações para ficarem bem claras para vocês. Quem é do culto de nação não é que não incorpora. Ele não é o que chamamos de médium rodante. Ele não se manifesta. Mas antes do guia catar o filho ali, ele passa pelo ogã. Ele vibra no ogã. E o ogã tem que ter sensibilidade de saber para quem está tocando, porque o guia encosta nele e fala, eu estou chegando. No médio de Umbanda, algo parecido acontece. O ogã ele tem que saber o que está chegando para tocar e cantar o que é certo. Na verdade, vocês são os que mais sofrem afinidade. É isso que eu vejo. Então, não é. Mas você não vai ter maior facilidade nem pior facilidade para incorporar. E não só o que faz a diferença na incorporação chama-se concentração e relaxamento. É natural que o ogã ele esteja mais familiarizado a estar concentrado durante todo o trabalho. Não só com incorporação, com sensações também durante o trabalho. E não acontece comigo, mas evidência com outros. Olha, meu filho, como eu disse, aquela pessoa que está ali para segurar a gira é muito mais cobrado dela do que o outro. Às vezes a pessoa que é médium não está trabalhando incorporado, mas às vezes ele está doando o ectoplasma e concentrando para a casa inteirinha. É a mesma coisa que acontece com os cambonos, que são responsáveis pela ordem da casa. É uma coisa que está passando a hora dos cambonos começarem a ter como prática. Vocês são responsáveis pelo bom andamento da casa. Tá vendo que o guia está fazendo algo que não condiz com a moral da casa? Chegue até o guia e fale, meu velho, a casa não admite isso, a casa não aceita isso, não é assim que a gente trabalha. Em nada desmerece o guia e o cambono não está afrontando a entidade. Falando com educação e respeito, não tem erro. Uma pergunta. Quando a gente firma no médium, porque às vezes a gente vê os sintomas físicos, né, da incorporação, quando a gente firma no médium e não consegue resposta, isso é um despreparo da nossa parte ou tem alguma outra coisa que interfere? Minha filha, interfere primeiro o nível de concentração mediúnico em que o médium está. Não adianta nada você firmar, curimbar, pedir o guia para pegar o médium se o médium não dá condição. Você vai sangrar sua mão de bater no couro, você vai cansar sua cabeça e vai acontecer aquilo que a gente costuma falar. O médium vai tomar um ataque, vai tomar uma chimba, vai apanhar do tambor. Que você vai estar trabalhando para que ele incorpore e o médium está fazendo justamente o contrário. Está concentrado em uma outra coisa que não seja o trabalho mediúnico dele. Acontece demais. Não é incompetência, meu filho, do ogã que toca, do pai de santo que puxa a entidade ou do médium que esteja concentrando para que o médium incorpore. Ele está fazendo a parte dele. Se o médium que vai receber a entidade não estiver predisposto a incorporar, é onde os filhos apanham. Aí fala, olha, o camarada bateu nele com um couro, bateu nele com um tambor, mas o médium não está preparado. Às vezes ele está ali, o guia está do lado dele, ele está pensando em outra coisa completamente diferente lá fora. Ele não está concentrado na tarefa que é para ser desempenhada. Você está tocando e chamando preto velho. Se a filha lá do outro lado está concentrada na pomba gira, o que vai acontecer? Animicamente, ela vai interferir na incorporação, aí vai ficar o estremelique, se arrepiando, e bate daqui, e cai, e levanta, e não se completa. Isso é o que é chamado de choque anímico. É concentrar no que é correto. É deixar que o guia venha de lá para cá, não que você escolha com quem você vai incorporar. Várias e várias vezes a gente vê no terreiro que você para, vou concentrar no meu preto velho. E o caboclo manifesta.
Por quê? Porque daquela noite, a missão dada pelo grande foi pro caboclo, não pro preto velho. Vocês aqui na casa têm visto isso com uma certa frequência, às vezes até com o meu aparelho que eu tô nele. Ele fala, vou chamar a guia tal. Mas antes do guia manifestar, vem um outro completamente diferente. Vou chamar o baiano. Aí desce o Exu, espera aí um pouquinho que não tá na hora do baiano não, tem que resolver isso aqui, ou tá errado. Já aconteceu na casa de vocês vierem todos preparados para receber uma linha de baiano. Chega aqui, os pretos velhos descem na casa e tomam conta do trabalho. Porque naquela noite foi direcionado pelo grande, foi uma outra linha. O plano era outro, vamos falar assim. Ainda dentro do processo de vibração, não sei quantos meses, mas de vez em quando acontece comigo. Quando os trabalhos já estão em decorrência, a gente sai em vigília da casa e de vez em quando a gente para e firma num guia e eu sinto como se a minha vibração atravessasse a pessoa, como se fosse vazio. Por que isso acontece? Primeiro por causa daquilo que eu mencionei. O médium, ele não está condizente com o trabalho. Pode acontecer também que você chamar um guia para tomar providência, mas na verdade você não teve concentração suficiente. Ambos os dois casos acontecem. É natural o Ogã, o dirigente da casa, até mesmo o Cambono. Estou tendo um problema com aquele médium. Chega aqui e fala, eu voco aqui o senhor Ogum, dirigente dessa casa, que ele faça a correção astral daquele médium. Mas o médium está tão envolvido no animismo dele que não vai adiantar. Porque se fosse para o senhor Ogum, para o guardião, bater toda vez que vocês estivessem em erro, é que ia ter muita gente que ia ficar só apanhando a gente, uma atrás da outra. Então naquele momento você perde as correções astrais. Pode ter certeza que amanhã ou depois aquele médium será corrigido. Às vezes passa aquele trabalho, na próxima gira que ele vai receber o puxão de orelha. Porque naquela gira, às vezes, ele não está nem preparado para aquilo. Muitas vezes as pessoas elas não admitem para si mesmas e se perguntar, eu estou incorporado? A entidade está perto de mim? O que está acontecendo comigo? E quando isso ocorre, compete ao meu próximo dizer se eu estou ou não? Compete a pessoa chegar e prejulgar isso? Ou ensinar? Para isso, minha filha, existe dirigente na casa, existe vidente, existe o médium mais tarimbado, existe a mãe pequena, pai pequeno, pai de santo, mãe de santo. Não adianta o seu irmão que está ali do lado te julgar. O que ele pode fazer é o seguinte, ele está ali camboneando sua entidade e sentiu que a entidade deu uma queda na vibração, ele pode ser, meu velho, o senhor está dificuldade aí para firmar a vibração no seu menino, o senhor quer ajuda? O senhor quer que eu concentre aqui do seu lado? Porque a função do cambono não é só servir a bebida não, minha filha. A função do cambono é ficar ali firmando do lado do guia que ele está doendo ectoplasma de uma vibração. Se não, vejamos, meu filho, você que é médico, quantas vezes você não trabalhou incorporado e ficou sentado apenas dando concentração? Um monte. Às vezes até assistência. Às vezes até, muito bem dito. Mesmo, eu usei o exemplo do filho por ser antigo na casa, ou melhor, na casa o filho é o mais novo, mas na macumba ele é antigo. Então ele sabe o processo que alguns filhos passaram. Da mesma forma funciona para aquela pessoa que, apesar de ser jovem, conheceu o padrão vibratório da entidade. Eu estou acostumado a cambonear a entidade. Se eu ver que a entidade teve uma dificuldade, não cabe a mim corrigir a entidade. Cabe chegar e falar, meu velho, o senhor está tendo dificuldade? O senhor quer que eu peça maior concentração? Vocês não estão cansados de ouvir entidades ou até mesmo alguns médios falando, a vibração caiu. Se cai, às vezes cai para todo mundo, minha filha. Então, não é cutucar e falar, eu sei que não está concentrando, não. É chegar até o guia, sentir que o guia está com dificuldade e falar, meu velho,
Eu estou sentindo que o padrão de vibração caiu. O senhor quer que faz uma prece? O senhor quer que dá uma vibrada? Isso sim. Julgar, minha filha, só o grande. Assim que eu percebo também, não é só a preparação do médium, mas também a seriedade do Combom em relação a servir a entidade ou alguma coisa do tipo para auxiliar o trabalho. Às vezes, minha filha, cabe maior responsabilidade do cambono do que o guia incorporado. Porque se ele estiver ali do lado e o médium estiver passando por um processo anímico, ele tem capacidade de evocar a energia do guia e o guia, mesmo apenas só vibrando no médium, desempenhar a tarefa, desde que o cambono também esteja fazendo a parte dele. Em vez de serem médium e entidade, se transforma médium, entidade e cambono vibrando. Então a vibração aumenta. Entendeu? Na questão da concentração, aquelas práticas de meditação, aquele trabalho de concentração no próprio corpo, ajuda nesse processo, esse relaxamento da mente, uma preparação para o trabalho. Como muitas vezes já foi dito, meu filho, incorporação é relaxamento e concentração que se dá. A partir do momento em que você está concentrado e relaxado o suficiente, você consegue atingir níveis de vibrações maiores. Aquele filho que é acostumado à prática da meditação, como é que vocês falam? Relaxamento e concentração, é lógico que ele vai ter maior facilidade. No princípio, meu filho, algumas linhas xamânicas utilizavam até beberagens, ervas, fumos, psicoativos para se alcançar aquele nível. Hoje, a banda evoluiu. Muitas das entidades às vezes pensam, eu preciso concentrar. Eu preciso concentrar. Eu preciso concentrar. Porque não é só o médico que tem que estar concentrado. Guia tem que estar focado no trabalho que ele está fazendo. Mas o médium não está concentrado. É para isso que às vezes nós utilizamos de uma bebericagem, não para matar a vontade, para causar em certas partes da mente do médium relaxamento. E é por isso que alguns guias falam, não, eu não preciso beber para trabalhar. Quer dizer que o guia está no nível de relaxamento adequado e o médium também. Algumas pessoas julgam errado. Eu já vi em terreiros que se utilizam de psicotrópicos para fazer relaxamento. Aí, meu filho, é burlar a espiritualidade. Porque tem certas drogas, vamos chamar assim, que elas mais causam nocividade do que relaxamento. Aí o tipo de espírito que você vai se aproximar de você não é o mentor. Aí são espíritos que vão compactuar de algo que não gera o bem, vamos dizer assim. Não estou aqui para julgar se lá na reunião do Daimon eles dão uma erva para você beber e atingir um nível de êxtase espiritual. Estou dizendo que o médium tem condição de trabalhar incorporado sem aquilo. O nível de evolução da entidade do médium é que faz a diferença. E com relação à obsessão, aqueles que têm uma propensão maior a vícios ou alguma coisa assim, também tem uma propensão a ter mais obsessores do que outros? Ou essa relação não é? A primeira coisa que os filhos têm que entender é o seguinte: 99% do obsediado não sabe que está sendo obsediado. Por quê? Porque é o incauto que toma conta. É natural, meu filho, que se o filho é um beberrão, que tipo de pessoa que você vai andar com ela? Só as beberrões. É natural que o tipo de espíritos que vão se aproximar de você também compactuem com aquilo.
mencionei anteriormente para a filha que parte das características que ela tem, ela vai atrair o guia, esse ou aquele. É natural se o filho tenha maior desenvoltura, que os guias que vão se aproximar dele também o tenham. Se o filho é impaciente, é natural que o guia que o acompanhe também acompanhe essa impaciência. Salvo em alguns casos de entidades que vêm para tratar aquele jeito, aquele gênio. Então, quem é propenso ao álcool vai atrair espíritos propensos a tal. Se você é propenso a determinado tipo de vício, é natural que você atraia aquele tipo de espíritos. Não vamos confundir da seguinte forma: se o filho é fumante de cigarro, pode ser que o guia que manifesta nele abra a mão do cacuruto para fumar o cigarro que o filho fuma. Isso é perfeitamente possível. Assim como, se descer, por exemplo, um espírito de um herê, ele não vai pedir cigarro. Se pedir, não é herê, é obsessor, ou então é qualquer uma outra coisa que eu prefiro não dizer. Quem é sujeito a vício, atrai espíritos sujeitos ao mesmo. Eu já vi até mesmo médios propensos, principalmente ao alcoolismo, que a entidade manifestada dele bebe muito mais do que o comum. E isso precisa ser tratado. Às vezes atrai-se um espírito que tem aquele mesmo vício que você, e por trás desce um preto velho e vai tratar os dois. Logo, logo aquele espírito acende ou é tirado. Senão dá-se a uma obsessão. E com relação aos cordões fluídicos, não seria também uma linha de raciocínio parecida com essa? Vamos. Você trabuca com o quê, meu filho? Eu, veterinário, né? Animais. O filho nasce com essa propensão, não é verdade? Se o filho trabalhar o dia inteiro tratando de cachorro, no final do dia você vai estar cheirando o quê? Cachorro. Se o filho trabalha numa pocilga, sabe o que é uma pocilga? Um chiqueiro, é natural que no final do dia ele vai estar enlameado. Da mesma forma, eu digo que se você anda em lugares de baixa vibração, com más companhias, chegou no terreiro, meu filho, não venha com conversa que o espírito vai vir ilibado. Você está carregando o seu corpo disso. É por isso que é pedido, no dia do trabucador, evita bebericagem. Porque o tipo de espírito que você vai atrair é aquele. Tenha respeito pro tipo de coisa que você está afirmando. Se está aqui o médium e está ali a dona bonita com um decote ou uma saia curta, o médium não vai dizer para mim que vai concentrar com firmeza, não. A não ser que eles olhem aquilo e não olhem. Senão o cordão fluídico vai ligar e o tipo de espírito que ele vai atrair para próximo dele vai ser alguém condizente com aquilo. Em alguns casos, meu filho, o filho passa a noite na noitada, com mulher da vida, farreando. Chegou no terreiro, não pensa que um padre vai aproximar você, não. Porque você está sobrecarregado de energia, não só sua. Se você deitou com outra pessoa, o ectoplasma daquela pessoa vai ficar no seu corpo. Contato físico, meu filho, dura nada, no mínimo 48 horas para desprender de você. Então é 48 horas, no mínimo, você está sujeito àquela vibração. Foi para uma farra, bebeu, farriou, fez uso de psicotrópico, fez uso de qualquer uma coisa que alterou seu estado mental, o seu perispírito vai estar alterado. Dormiu com alguém, coabitou com essa pessoa, a vibração dela acompanha. Aí já deixa de ser só a sua vibração e a vibração de quem você também esteve com ela. É por isso que quando a gente pede para vocês, tratem do cordão fluídico que está ligado em vocês, às vezes não é você que ligou o cordão fluídico,
É 2, 3, 4 pessoas que estão ligando cordão fluídico em você e acaba te influenciando. Cordão fluídico é isso. Se você tem indiferença com uma pessoa e ela tem com você, vocês vão trocar farpas astrais. É natural que quando você vier no terreiro, vai atrair espíritos inimigos de vocês dois para pintar e bordar. Entendeu, meu filho? Entendi.